Vamos lá então atacar a terceira etapa dos direitos individuais, que é estudar os remédios constitucionais, as garantias constitucionais. Bora ver então aqui. Com relação aos direitos humanos e sua relação com as garantias fundamentais, ele coloca: a privacidade das pessoas é um direito e a inviolabilidade de domicílio é uma garantia desse direito. Sim, você tem direito à preservação da sua intimidade e o artigo 5º, inciso 11, vai falar que o domicílio é inviolável, né? Como a gente já viu nas questões anteriores da parte geral aí. Então, a gente vai marcar correto aqui na nossa primeira questão. Beleza? Olha a questão 22 agora. Em relação aos remédios processuais constitucionais, ele quer a correta letra A, diz o seguinte: a ação de habeas corpus é cabível apenas quando alguém tenha sofrido restrição ilegal de sua liberdade de locomoção e não deve substituir recurso no processo penal. Vamos lá então. A primeira parte da questão está ok, não é isso? Está ok, tá? De fato, é quando alguém sofrer restrição na liberdade de locomoção que você entra com habeas corpus. Agora, e não deve substituir o recurso no processo penal, deixa o item errado. O Supremo diz que você pode entrar com habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, tá? Então tá errado. É possível que haja essa substituição. Eu estou aqui, ó, no juiz federal, entrei com uma ação de habeas corpus no juiz federal. Ele me negou, então a tendência natural é TRF. Eu recorrer do primeiro grau para o TRF, chama de recurso ordinário, RO. Mas é possível que ao invés de você entrar com o RO, recurso ordinário no TRF, que você entre aqui com uma nova ação de habeas corpus. Então o Supremo admite esse habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Beleza? Então está errado pela segunda parte. B. A ação de habeas corpus não é adequada para proteger direito dos usuários de internet navegarem por sites, sítios eletrônicos, porque a liberdade de locomoção que ela protege é a física. Correto, gente. Tá? É direito de ir e vir, de locomoção, é o cara ser preso, botar na jaula. É ali que cabe habeas corpus. Então está correto o item aqui. Letra C. Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, firmou-se o entendimento de que não mais cabe habeas data contra pessoa jurídica de direito privado. Errado. A ação de habeas data também cabe contra o Serasa, o SPC, por exemplo, né? Artigo 5º, lá no inciso 72, fala sobre isso, né? Cabe contra pessoa jurídica, sim. Serviço de proteção ao crédito, por exemplo. Letra D. Não cabe ação de mandado de segurança contra atos praticados em sociedade de economia mista, dada a natureza delas de pessoa jurídica de direito privado. Errado. É possível, desde que a economia mista ou empresa pública, gente, esteja atuando nas atribuições do poder público. Segundo o artigo 5º, no inciso 69, mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade ou agente de pessoa jurídica que esteja atuando nas prerrogativas do direito público. Então, se elas estiverem atuando na prerrogativa do direito público, cabe mandado de segurança. Por exemplo, licitação, concurso, são prerrogativas do direito público. Então, a economia mista, se cometer alguma ilicitude no concurso e na licitação, caberá mandado de segurança. Não cabe é contra os atos de direito privado, né? Os atos de gestão comercial. Aí não cabe mandado de segurança porque não estaria atuando nas prerrogativas do direito público. Devido à existência do controle concentrado de responsabilidade, não cabe mandado de segurança contra ato do Poder Legislativo. Errado. Os três poderes podem ser objeto de mandado de segurança. Perfeito? Tá? Inclusive, os órgãos independentes têm capacidade processual ou postulatória. Lá no artigo 102 diz que compete ao Supremo julgar mandado de segurança contra a mesa da Câmara, mesa do Senado, contra ato do presidente da República e assim por diante.
Beleza? Então é a letra B. Só uma observação, ó. Não cabe MS, que é mandado de segurança, contra ato de gestão comercial, que seriam atos de direito privado praticado por empresa pública ou sociedade de economia mista, beleza? Exemplo, venda de ações no mercado. Quando a economia mista vai vender ações no mercado, você é obrigado porque do outro lado é economia mista? Não. A relação é de natureza privada. Então, se tiver qualquer irregularidade nessa compra e venda, não cabe mandado de segurança porque a economia mista não está atuando nas prerrogativas do direito público. Beleza? Olha a questão 23, galerinha. Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que verse sobre direitos individuais homogêneos. Bom, olha só. Quando a gente vem aqui no artigo 127, fala que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais que são indisponíveis, como é o caso do direito à vida, né? Liberdade. Se você matou uma pessoa, o Ministério Público não quer nem saber se a família da vítima quer te perdoar ou não, porque direito à vida é um direito indisponível, tá? Você vem aqui, ó, no artigo 129, são funções do Ministério Público. Olha aqui o 3, ó. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e também coletivos. Então, pode entrar aqui os direitos individuais também, que são direitos, né? Os direitos individuais têm direitos também coletivos dentro do seu estudo, como direito de associação. Então, o Ministério Público poderia, sim, promover uma ação civil pública para combater alguma imoralidade praticada aí na estrutura da própria administração pública. Então, a gente vai marcar correto, certo no nosso gabarito, tá? Você vai usar aqui, ó, o artigo 127 mais o artigo 129. O seu inciso terceiro. Olha 24. Antony, estrangeiro, não domiciliado no Brasil, encontrava-se de férias no país, hospedado em um hotel no Rio de Janeiro. Um agente de polícia que se encontrava no mesmo hotel desconfiou do comportamento de Antony, que andava sempre preocupado, olhando para os lados, então resolveu ingressar no quarto de hotel onde Antony estava hospedado. A partir da situação, julga o item seguinte. Caso seja preso, Antony não poderá ser paciente de habeas corpus, porquanto tal garantia é exclusiva de brasileiro e estrangeiro residente no Brasil. Não, gente. Está errado. Tá? A gente já viu que o residente não é diferente de domicílio. Tá? Então, enquanto dura a sua permanência, ele vai estar residente. Ele pode entrar com habeas corpus se ele foi preso. Então, marque errado. Habeas corpus vai assegurar o direito de locomoção desse camarada aí. Perfeito? Tá? Seja ele brasileiro ou estrangeiro, independentemente dele ter domicílio ou não aqui no país. Então tá errado. 25 diz: a respeito dos direitos, julgo o item. Qualquer cidadão, desde que assistido pelo Ministério Público, é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, ficando o autor responsável pelo pagamento das custas judiciais e pelo ônus da sucumbência. Ora, a gente vai marcar errado, porque na Constituição fala ficando o autor salvo comprovada má-fé. Faltou aqui, ó, uma vírgula. Salvo
comprovada má-fé, que vai ser isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então a gente vai marcar errado pela leitura do artigo 5º, inciso 73, tá? Que diz isso. Qualquer cidadão, né? E outra, desde que assistido pelo Ministério Público, também está errado. Qualquer cidadão é parte legítima, é o que está escrito lá, para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público de entidade que o Estado participe, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então a gente vai marcar errado porque ele misturou aí a literalidade aí do dispositivo. Tudo bem? Bora lá. Na questão de número 26, diz o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade ativa para impetrar habeas corpus, com o objetivo de proteger a liberdade de locomoção de pessoa física. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Na questão de número 26. Habeas corpus vai garantir o direito de ir e vir, direito de locomoção. Então, sim, cabe ao Ministério Público, ele também tem legitimidade ativa para propor a estação, se porventura ele entender que alguma prisão efetivada foi ilegal. Cabe. Ele tem esse poder também. Então tá certo o gabarito. Olha 27. No que concerne ao mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, ele quer a correta. Letra A. A ação civil pública é de legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público? Não. Defensoria Pública também pode entrar com a ação civil pública, por exemplo. Exclusividade, dito o item errado. Mandado de segurança é a medida cabível para proteger direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Correto. É o que está escrito no artigo 5º, inciso 69, tá? Da Constituição. Copiou e colou. Tá? Letra C. A isenção de custas judiciais concedida em favor do autor da ação popular não atinge o quantum relativo aos ônus da sucumbência em nenhuma hipótese. Errado. Porque o artigo 5º, inciso 7.3, fala que se o autor agir de boa fé, ele vai estar isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência, que são os honorários advocatícios. Então está errado isso aqui. Letra D. É necessária a expressa autorização dos associados para que a associação respectiva possa impetrar mandado de segurança coletivo em nome da categoria. Olha aí, gente, errado. A gente viu que no mandado de segurança coletivo, a associação não precisa dessa expressa autorização porque ela atua como substituta processual e não como representante. Então está errado. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural. Excetuada a defesa do meio ambiente, gente? Não, inclusive para a proteção do meio ambiente. Então está errado. Artigo 5º, mais uma vez o inciso 73. Beleza? Letra B, gabarito. Questão 28 diz: qualquer cidadão, desde que assistido pelo Ministério Público, é parte legítima para propor ação popular? Não. Ele não precisa ser assistido pelo Ministério Público. Está errado. Não tem isso lá na previsão do artigo 5º, no seu inciso 73. Tá? Ficando o autor responsável pelo pagamento de custas? Não. Se ele agiu de boa fé, a Constituição diz que ele vai estar isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, está errado esse item aqui. 29. Em caso de limitação de liberdade de locomoção por ato ilegal, a autoridade pública cabe, para proteger o direito de locomoção, entrar com que remédio, gente? Habeas corpus. Né? Tutela de urgência, medida protetiva, mandado de segurança, habeas data? Não. É habeas corpus que assegura o direito de ir e vir. Então é letra D, o nosso gabarito. Belezinha? 30. Determinado grupo de aproximadamente 100 pessoas
planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater demandos do respectivo prefeito, inclusive utilizando instrumentos judiciais como mandado de segurança coletivo. A associação, desde que ela tenha pelo menos um ano de funcionamento, ela poderia entrar com mandado de segurança coletivo. E aí ela não precisa de expressa autorização dos associados. Já que a agremiação associativa poderia representar seus associados totalmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou o decreto. A. Dispersão da reunião. Proibição da criação da associação. Ele não pode fazer isso porque a criação de associação independe de autorização do Estado. B. Dissolução de qualquer associação, eventualmente criada, contrária aos interesses do partido. Ele também não pode fazer isso, porque a dissolução tem que ter sentença do judiciário transitada em julgado. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, com base nos direitos e garantias fundamentais. Caso seja efetivamente criada a entidade associativa, esta não poderá impetrar mandado de segurança coletivo, logo após a sua criação, uma vez que a associação apenas pode se valer desse instrumento judicial após um ano de funcionamento. Correto. Segundo o artigo 5º, lá no inciso 70, a associação tem que ter pelo menos um ano de funcionamento. Então o gabarito aqui está literalmente correto. Então, moçada, só para a gente matar a parte de remédios, se liga nessa tabelinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o objeto, nós temos o sujeito ativo, que é quem pode entrar com ação, nós temos o sujeito passivo, que é contra quem a gente movimentação, nós temos a presença de advogado e a gratuidade. E aqui eu tenho habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Então bora ver aqui, ó. Para que serve o habeas corpus? Qual é o direito que ele protege? Direito de ir e vir. Segundo o artigo 5º, lá no inciso 69, habeas corpus vai proteger o direito de locomoção. Né? Toda vez que o cara foi preso, ele entra com habeas corpus. Beleza? Sujeito ativo. Quem pode entrar com esta ação de habeas corpus? Pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, cuidado. A pessoa jurídica só pode entrar com habeas corpus se for para beneficiar uma pessoa física. Tá? PJ, pessoa jurídica, em benefício de pessoa física. Em benefício de uma pessoa física. Por quê, gente? Não há que se falar em direito de locomoção para a pessoa jurídica. Sujeito passivo pode ser uma autoridade policial, por exemplo, pode ser também um particular, qualquer um do povo. Porque a lei não diz isso? Qualquer um do povo pode e a autoridade policial deve prender quem esteja em flagrante delito. Eu preciso constituir advogado para esta ação aqui? Não. Habeas corpus é a única que não exige a presença de advogado. E tem gratuidade? Sim. Tá? Aliás, aqui é não, hein? Deixa eu corrigir aqui, ó. Não. Advogado não é necessário no remédio habeas corpus. Já o mandado de segurança individual. Eu tenho o artigo 5º, inciso 69, que vai fazer o conceito tanto do individual quanto do coletivo. Tá? O individual e o coletivo também servem para proteger direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data. Perfeito? Então ela tem um caráter residual. Quando não envolver locomoção, quando não envolver informação pessoal, então nesse caso
né? Não caberia habeas corpus nem habeas data, vai caber então mandado de segurança. Ele tem caráter residual. Sujeito ativo. Quem pode entrar com esta ação? Gente, aqui ó, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica no individual. Já o coletivo, quem pode é partido político, e ele tem que ter representação no Congresso Nacional, sindicato, entidade de classe, e associação. Só que a associação ela tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento, tá? Esse prazo de 1 ano aí é só para associação. Agora, quem vai ser o sujeito passivo tanto do mandado de segurança individual quanto do coletivo? Pode ser ato de autoridade ou o agente de PJ, de pessoa jurídica, no exercício das atribuições do poder público. Então, cabe contrato de uma empresa pública, de uma economia mista? Depende. Se ela estiver atuando nas atribuições do poder público, caberá. Se ela estiver atuando dentro das regras do direito privado, é que não caberá. Não caberia contra os atos de gestão comercial. Advogado precisa constituir nas duas ações, tanto no individual quanto no mandado de segurança coletivo. E gratuidade não. Não temos gratuidade no individual e nem na ação coletiva. Para que serve mandado de injunção? Segundo a Constituição, no artigo 5º, inciso 71, mandado de injunção vai assegurar um direito constitucional que está sendo inviabilizado o seu exercício por ausência de lei. São as normas de eficácia limitada. Então, o judiciário será provocado para criar uma regra para você exercitar esse direito na ausência da lei. Beleza? Tá? Quem pode entrar com esta ação? Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Contra quem? Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Câmara Municipal ou de vereadores. Ou pode ser também a autoridade que tem a competência para dar início ao processo legislativo. Tem projeto de lei que só pode ser proposto pelo presidente da República. Então, nesse caso, a omissão não seria do Congresso, seria do presidente. Mas, como regra geral, são os órgãos que compõem a estrutura do Poder Legislativo. Deixa eu botar aqui da cor vermelha para ficar igual. Então, seria aqui ó, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do DF ou a Câmara Municipal de Vereadores, como regra geral. Né? Advogado precisa e gratuidade não tem. Tem custas processuais aqui. Para que serve a ação de habeas data? Segundo o artigo 5º, no seu inciso 72, é para assegurar informação de natureza pessoal ou retificação de dados pessoais. Beleza? Quem pode entrar? Pessoa física ou pessoa jurídica. Contra quem? Contra quem nega a informação. Pode ser contra o órgão da administração pública, pode ser contra uma autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou até mesmo uma entidade do setor privado que gerencie dados públicos, como é o caso do Serasa, do SPC, por exemplo. Beleza? Advogado tem que constituir e gratuidade tem. Habeas corpus e habeas data, gente, você tem gratuidade. Não pode ter custas processuais aqui. Beleza? A ação popular, você tem o artigo 5º
inciso 73, que diz que qualquer cidadão é parte legítima para impetrar ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente, moralidade administrativa, ao patrimônio público, histórico e cultural. Só que quem pode entrar com esta ação tem que ser o cidadão, não é qualquer um não. O Ministério Público não pode entrar com esta ação. Tá? O Ministério Público pode até substituir o autor da ação popular se o autor cidadão desistir. Aí ele pode substituir. Mas quem vai poder propor ação é só o cidadão. E cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Contra quem? Pode ser ato de autoridade, que cometeu um ato lesivo à moralidade administrativa, ou pode ser também ato de um particular, que cometeu um ato lesivo ao meio ambiente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, beleza? Advogado precisa constituir? Sim. E gratuidade? Aí depende. Depende do autor da ação. Porque se o autor da ação agiu de boa fé, vou botar aqui, ó, autor da ação. Se ele agiu de boa fé, sim, tem gratuidade. Mas se ele foi condenado como litigante de má fé, não tem gratuidade. Aí ele vai ter que arcar com as custas do processo. Perfeito? Então, foca aí nesse esqueminha que a gente acabou de montar para você. Tira aí um print da tela, faça a releitura dos incisos do artigo 5º, que você vai, com essa tabela, fazer todas as questões que envolvem remédio constitucional. Beleza, galera? Finalizamos então aqui, ó. Artigo 5º são 3 blocos. Primeiro bloco, estudar as características do artigo 5º. Segundo bloco, ler os incisos do artigo 5º para poder fazer questão, tá? Tem que fazer a leitura do texto seco da lei. E o terceiro bloco, estudar a parte que envolve os remédios constitucionais. Tudo bem? Fechamos então esse tema. Na nossa próxima aula a gente avança aí com os próximos temas. Direitos sociais, eu acredito que é o próximo assunto.